Boa noite, moçada do KM 666. É o Valdir que tá na escuta. Falo aqui do volante do Paciência, meu Mercedes 1620, um velho de guerra que me acompanha há mais de 15 anos. Tô parado agora, no pátio do posto Tio Zico, aqui perto de Ourinhos, divisa com São Paulo. Mas a história que eu vou contar para vocês, ela aconteceu no nosso Paraná mesmo, numa estradinha de asfalto que liga duas cidadezinhas ali perto de Maringá. E olha, até hoje eu não sei direito o que pensar daquilo. Eu sou um cara simples e sabe? Criei meus 2 filhos, a Júlia e o Marcos, com o dinheiro que eu ganho nesse senta e levanta, nesse chacoalhar de boleia. Para mim, a estrada sempre teve suas lendas, mas eu botava tudo na conta do cansaço, do rebite que muito colega toma para virar a noite. Mas naquela noite eu vi que tem coisa que o café não explica e que nem a reza mais forte consegue afastar. Talvez fosse a própria reza, tomando uma forma que a gente não entende. Era uma noite de inverno, final de julho, fria que cortava o osso. Tinha chovido o dia inteiro, uma daquelas chuvas finas e insistentes que deixam o asfalto um sabão. Eu tinha descarregado uma carga de fertilizante numa cooperativa em Paranavaí e estava voltando para casa, em Londrina. Podia ter pego a BR, o caminho principal, mas eu estava com saudade de casa e decidi cortar caminho por uma estadual. Uma PR que eu conhecia bem. Ela é mais curta, mas também mais perigosa, sem acostamento, cheia de curva e ladeada por um mar de milho dos 2 lados. Naquela época do ano, o milharal já está alto, seco, vira um paredão amarelo e assustador na escuridão. A estrada estava deserta. Naquela hora, naquele tempo, ninguém de juízo se arrisca por ali. Era só eu e o Paciência, cortando a névoa baixa que subia do asfalto molhado. Os faróis do caminhão criavam um túnel de luz na minha frente, e o resto era um breu total. Eu estava ouvindo um sertanejo antigo no rádio, pensando no macarrão que a minha esposa, a Elza, provavelmente tinha feito para janta. Tava com o coração apertado de saudade. Foi numa curva mais fechada, logo depois de uma ponte pequena sobre um riacho, que eu a vi. A luz do farol bateu nela de repente. Uma moça, parada bem na beirada da pista, acenando com um desespero que gelava a alma. Eu pisei no freio com força, o Paciência deu uma rebolada na pista molhada, mas consegui controlar. Parei o caminhão uns 50 metros depois dela, o coração na boca. A gente vive com medo de assalto, de emboscada. Mas ela não parecia uma ameaça. Ela veio correndo na minha direção e eu desci da cabine. Era uma moça nova, devia ter uns 30 anos, cabelo escuro, comprido, usava um vestido simples florido e ela chorava, um choro silencioso, desesperado. A primeira coisa que eu notei, e achei estranho, foi que ela não parecia molhada. A chuva tinha parado há pouco, mas a umidade estava no ar, a névoa estava em todo lugar, mas ela parecia seca, a roupa, o cabelo. Eu devo ter pensado que era impressão minha, coisa da luz do farol. Ela me alcançou e me implorou por ajuda, pelo amor de Deus. Explicou que o carro dela tinha derrapado na curva, perdido o controle e capotado para dentro do milharal. Contou que conseguiu sair, mas que o filho dela, um menino chamado Gabi, tinha ficado preso no banco de trás. O desespero dela aumentou quando disse que ele não a respondia, me pedindo mais uma vez para ajudar. Ouvir a palavra filho desmonta qualquer homem que é pai. Na hora, esqueci o medo, o cansaço, tudo. Eu olhei para a escuridão do milharal. Não se via nada. Nenhum sinal de carro, nenhuma luz. Só o paredão de milho. Tentei acalmar ela, dizendo para ela ter calma, enquanto eu pegava minha lanterna grande no caminhão e perguntava onde estava o carro. Sem esperar, ela já se virou e entrou na plantação, garantindo que era por ali, que não era longe e que ela tinha feito um caminho para eu seguir. Ela simplesmente mergulhou entre os pés de milho. Eu fui atrás. Rapaz, que agonia!
O milho era mais alto que eu. Os talos secos estalavam e arranhavam meu rosto, meus braços. O chão era um barro pesado, meus pés afundavam. A luz da minha lanterna cortava a escuridão, mas só iluminava mais e mais milho na minha frente. Era um labirinto. Eu precisava gritar para ela esperar, para ir mais devagar. Mas eu continuava ouvindo a voz dela, sempre um pouco à minha frente, me apressando, dizendo que era por ali, que estava perto, tudo por causa do Gabi. A voz dela era o meu guia. Eu não a via, só ouvia a voz e o barulho dos pés de milho se quebrando à minha frente. Era estranho, porque o barulho que eu fazia era um escândalo, o barro, os talos quebrando. O barulho dela era leve, quase silencioso. Mas o desespero na voz era tão real, tão palpável, que eu não parei para pensar nessas esquisitices. Eu só pensava no Piá, no Gabi, preso no carro. Andamos o que pareceram quilômetros, mas não deve ter sido mais que uns 100 metros. O cheiro de gasolina começou a ficar forte, misturado com o cheiro de terra molhada. E então a voz dela parou. Eu cheguei num lugar onde o milho estava todo amassado, quebrado. E no meio daquela clareira improvisada estava o carro. Era um Celta vermelho, capotado, com o teto esmagado contra o chão. As rodas ainda giravam devagarzinho. Saía uma fumaça branca do motor. Uma cena feia, feia de verdade. A moça estava parada ao lado da porta traseira do carro e me disse, com a voz cheia de angústia, que a porta não abria, que estava emperrada. Pedi para ela se afastar e deixar comigo. Apontei a lanterna para dentro do carro, pela janela de trás, e eu vi um menininho de uns 5 ou 6 anos pendurado de cabeça para baixo no cinto da cadeirinha. Os olhinhos dele estavam abertos, assustados, e ele choramingava baixinho, chamando pela mãe. Meu sangue ferveu. Eu meti o ombro na porta. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, a porta cedeu com um estalo de metal se rasgando. A moça deu um suspiro de alívio do meu lado. Eu me enfiei no carro o máximo que pude, lutando contra o cinto de segurança da cadeirinha. As fivelas são um inferno para abrir em situação normal. Imagina daquele jeito. Fui falando com o guri, tentando manter a voz firme, dizendo para ele ficar calmo, que o tio Valdir ia tirar ele dali e que a mãe dele tinha me mandado buscar. O menino olhou para mim com aqueles olhos grandes e cheios de lágrima e sussurrou que a mamãe não conseguia sair, que ela só ficou chamando e chamando por ele. Finalmente consegui soltar o cinto. Peguei o menino no colo com todo o cuidado. Ele era leve, pequeno, agarrou meu pescoço com uma força danada. Eu me arrastei para fora do carro, com ele no colo. Virei para a mãe, aliviado, e disse que tinha pegado o menino, que ele estava bem, só um pouco assustado. E foi aí que o mundo parou de girar. Ela não estava mais do meu lado. Olhei em volta. Não tinha ninguém ali, só eu, o menino e o carro destruído no meio do milharal. O silêncio era total, exceto pelo choro baixinho do Gabi no meu ombro. Comecei a me perguntar em voz alta onde a mãe dele tinha ido. Chamei por ela, gritei que o filho dela estava ali comigo, que estava tudo bem. Nenhuma resposta. Só o eco da minha própria voz no meio daquele mato todo. Meu coração começou a bater descompassado. Um arrepio subiu pela minha nuca. Aquilo não estava certo. Como ela podia ter sumido assim, no meio do nada? Eu precisava ver o estrago direito. Precisava entender. Com o menino ainda no colo, dei a volta no carro, apontei a lanterna para o lado do motorista, para a janela da frente, que estava toda estilhaçada, e foi quando eu a vi, sentada no banco do motorista, presa pelo cinto, com o corpo inclinado sobre o volante. Era ela. A mesma moça, o mesmo cabelo escuro, o mesmo vestido florido, mas os olhos dela estavam abertos, parados, sem vida. Tinha um ferimento feio na cabeça. Não precisava ser médico para saber. Não tinha como ela ter sobrevivido àquilo. Não tinha como ela ter saído daquele carro, andado 100 metros pelo milharal, parado meu caminhão e me guiado até ali.
Eu juro por Deus e por tudo que é mais sagrado. Eu dei um passo para trás, tropecei e quase caí com o menino no colo. O ar sumiu dos meus pulmões. O corpo no volante era a mãe, e o fantasma da mãe era o meu guia. O desespero dela, a voz, a imagem, tudo tinha sido real. Tão real que eu senti o cheiro dela, ouvi a respiração dela, olhei de novo para o caminho que tínhamos feito no milharal. A trilha estava lá, os pés de milho quebrados por onde eu passei, mas era uma trilha de uma pessoa só as minhas pegadas fundas no barro, as dela não existiam. Não sei de onde tirei forças. Abracei o Gabi, protegendo o rosto dele para ele não ver a própria mãe daquele jeito. E corri. Corri de volta para o caminhão, como se o diabo estivesse nos meus calcanhares. O milharal parecia que não ia acabar nunca. Cada estalo de um talo de milho parecia um passo atrás de mim. Cheguei na estrada ofegante, suando frio apesar da friagem da noite. Coloquei o menino na cabine do Paciência, enrolei ele na minha coberta. Peguei o rádio e comecei a gritar, chamando a polícia, a ambulância, qualquer um. Demorou uma eternidade, mas finalmente o despachante da polícia rodoviária me atendeu. Quando a viatura e o resgate chegaram, eu contei a história, gaguejando, tremendo. O policial, um sargento mais velho, me ouviu com paciência. Olhou para mim, olhou para o menino dormindo no meu caminhão e depois foi com os paramédicos até o carro. Eles voltaram uns 20 minutos depois, com o rosto sério. O sargento se dirigiu a mim com a voz baixa, dizendo que eu tinha salvado a vida daquele guri. Ele me explicou que, segundo o médico legista que acompanhava, a rigidez do corpo indicava que a mãe tinha morrido na hora da batida. E pelo estado do motor, o acidente provavelmente tinha acontecido umas 2 ou 3 horas antes de eu passar por ali. Eu tentei argumentar, insistindo com o sargento que tinha sido ela, que ela tinha me parado, me levado até lá, que eu tinha conversado com ela. O policial me deu um tapinha no ombro e disse para eu me acalmar, que eu tinha passado por um trauma e visto uma cena horrível e que a cabeça da gente às vezes prega umas peças. A versão oficial dele era que eu tinha ouvido o choro do menino da estrada e entrado para salvar, me chamando de herói. Eles não acreditaram em mim. Ninguém acreditaria. Fui tratado como um herói que estava em estado de choque. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei com quem eu falei. Então, moçada, essa é a minha história. Eu não sei se foi assombração, se foi um anjo, ou se o amor de uma mãe pelo filho é uma força tão grande que nem a morte consegue parar. Hoje, eu prefiro acreditar na última opção, que aquela mãe usou o último suspiro de energia que ela tinha no universo para salvar a coisa mais importante da vida dela. Hoje, o Gabi vive com os avós. Eu visito ele de vez em quando. Ele não se lembra de quase nada daquela noite. Só se lembra de um tio grande tirando ele do carro. Ele não se lembra da mãe o chamando. Mas eu lembro, e toda vez que eu passo por um milharal à noite, eu diminuo a velocidade e faço uma oração. Pela moça do vestido florido, a mãe que não deixou seu filho para trás. Obrigado por me ouvirem. Um abraço a todos os estradeiros. Que Deus proteja a gente e o amor que a gente deixa em casa. Câmbio, desligo.